Alô. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou professor da habilitação do latim. Eu vou começar a apresentar o curso, mas depois também vou passar a palavra para os meus colegas e para o Marcelo em especial. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de mais nada, agradecer esse espaço, que eu acho que é bastante importante, né, para esclarecimento dos alunos, e a organização do CAEL, que está cuidando, né, de tudo isso da melhor forma possível, inclusive nos ajudou. A gente teve um problema de horário e precisou trocar. Tá? Muito obrigado. Eu vou falar um pouco mais do curso, e o Marcelo, o professor Marcelo, que também é da habilitação, ele vai apresentar hoje, pela primeira vez, ao público, ele é o nosso Steve Jobs, e daqui a pouco ele vai apresentar um site que ele mesmo criou, organizou, para funcionar também como uma apresentação de toda a área, de toda a habilitação. E a hora que ele quiser me interromper e começar a mostrar, enfim, em qualquer momento, por favor, Marcelo, pode me interromper, tá? Eu acho que em relação à habilitação de latim, alguma assim, prévia do que ela representa, como ela se forma, é através de EC, né? Introdução de Estudos Clássicos. Essa disciplina do ciclo básico, ela é dividida entre os professores de grego e latim. Então nós temos, digamos, metade das turmas, e nem sempre são apresentadas todas as obras da literatura latina, que depois o aluno pode ver na habilitação, mas de alguma maneira ali dá para ter uma noção dos assuntos, da abordagem literária, dos gêneros, um pouco dessa primeira característica. Em relação à habilitação, eu até vou fazer uma certa defesa de uma posição que nem sempre é compartilhada com todos os meus colegas, mas é algo em que eu acredito, eu vou falar para vocês. Tá bom? De todo modo, eu gosto muito da habilitação, também sou o maior fã da habilitação. Gosto muito do trabalho com os alunos, com os colegas, com os professores, mas o que eu quero dizer, que talvez não seja defendido por todos, mas eu vejo que na prática acaba funcionando, e eu acho que é uma possibilidade de entendimento dessa nossa habilitação, é o fato de que ela acaba sendo cursada, eu vejo, por dois tipos diferentes de aluno. Aquele que se interessa pelos estudos clássicos e principalmente pela língua e literatura latina, mais especificamente, mas eu vejo que frequenta o curso também um grupo de alunos que busca nessa habilitação uma formação complementar para uma carreira que às vezes ou é em outra língua estrangeira, mas principalmente um complemento à língua portuguesa. E eu defendo essa postura dos alunos. Eu acho que isso funciona. Já passaram por nós muitas turmas excelentes, e uma das melhores que nós já tivemos, depois eu percebi que muitos alunos não seguiram a carreira de latim, mas eles se aproveitaram de todo o material, de tudo que existe na literatura e na língua latina, para seguir, e é curioso que foram as opções as mais variadas. Quem depois foi fazer mestrado em literatura portuguesa, em literatura brasileira, em língua portuguesa, em filologia, porque na verdade a habilitação em latim ela envolve um conhecimento que se relaciona a todos esses campos de estudo e de trabalho também, né? Porque claro que na habilitação a gente trata de tradução, a gente trata de abordagem gramatical da língua também, que são coisas que acabam servindo muito para quem se dedica ao português. E eu defendo, francamente, esse viés alternativo. O aluno que escolha, pensando mesmo na habilitação de latim,
como foco principal ou como algo auxiliar numa formação de diferentes áreas. Em relação ao currículo, a nossa grade ela é bem tradicional, como de muitas outras habilitações daqui, ou seja, ela tem um componente de literatura, que no caso particular do latim, ela se distribui em gêneros literários, que é um pouco, por isso que eu falo um pouco de que já dá para ter uma ideia disso. Ou seja, você tem 6 semestres obrigatórios em que você vai estudar literaturas de gêneros em particular, por exemplo, teatro, ou outro semestre, poesia lírica, poesia épica. Essa é a parte de literatura. E a gente tem uma parte de língua, que atualmente é formada em 8 semestres, com 2 aulas por semana, e a gente tem, digamos, idealmente, o curso é dividido em 2 partes. Nos primeiros 4 semestres, até língua 4, a gente se baseia principalmente... tem até o livro aqui. Pode, estou passando. Que é um livro que foi adotado pela área já faz algum tempo. Se vocês quiserem ver o exemplar da Carol, tá aí. Esse livro, ele acaba cobrindo basicamente conteúdo de língua 1 a 4. Ele originalmente é um método utilizado na Universidade de Cambridge e mais recentemente que nós começamos a adotar aqui na USP quando ele ainda era em inglês, depois a gente conseguiu uma versão em espanhol de Barcelona e mais recentemente ele foi traduzido por uma equipe de professores que envolve muitos professores da Unicamp principalmente, mas tem colegas nossos também da USP que participaram desse trabalho. E depois, a partir de língua 5 até língua 8, a gente, dada essa base da gramática, a gente faria abordagem de textos literários nos níveis adequados a cada período. O grupo de professores de latim é grande, porque nós somos 15 professores aqui na USP, é um número bem grande em termos de Brasil e até em termos de mundo. De Europa, por exemplo, os departamentos não são tão grandes, mas a gente tem esse número um pouco maior de professores porque, por conta dessas disciplinas que são oferecidas a todos os alunos. Então, nós temos os professores para aula de Introdução a Estudos Clássicos, do ciclo básico, e também um grupo, nós precisamos ter um número maior de professores, porque a gente oferece a quase todas as habilitações do curso aqui a obrigação de introdução ao latim. Antigamente era uma disciplina de língua latina, igual a cursada pelos alunos da habilitação. Houve uma reforma curricular na grade em 2007 e para ajustar, digamos, adequar e caber em todas as disciplinas, essa de introdução ao latim, que é obrigatória, por exemplo, para quem faz português, mas também eu vi na grade para quem faz espanhol, francês, italiano, tem algum grupo de habilitações, linguística, e por conta disso, praticamente todos os alunos acabam tendo essa disciplina de introdução ao latim. Mas ela tem uma carga horária, é apenas um encontro por semana, então é uma carga horária bastante reduzida, e a gente, de alguma maneira, apenas mostra um pouco de como funciona a língua latina, mas a gente, na verdade, avança muito pouco. Até porque as salas também são numerosas, né? Um grande número de alunos, não dá para avançar muito. A gente percebe claramente que os alunos mais interessados, eles ganham muito mais quando eles cursam língua latina. Certo? A gente usa o mesmo material nas 2 disciplinas. Então, alguns alunos que cursam como obrigatório depois voltam ao latim, à língua latina, e conseguem cursar, porque realmente a carga horária é maior e a gente consegue desenvolver muito mais. O mercado de trabalho, bom, eu acho assim, um pouco até
como o pessoal do hebraico falou, né? Às vezes você imagina que essas habilitações, né, menos concorridas, menos usuais, como seria em inglês principalmente, acabam tendo maior oportunidade de trabalho. Mas também no latim, às vezes a percepção que eu tenho é exatamente o contrário. Exatamente porque poucas pessoas escolhem o latim e principalmente prosseguem no latim, terminam uma pós-graduação, você acaba tendo uma concorrência muito pequena nesse mercado de trabalho. A gente tem muitos alunos que acabam prestando concurso, claro, isso dentro do viés da carreira acadêmica, eu estou falando. Tá? A gente acaba tendo muita oportunidade ou de mestrado e doutorado, ou de bolsas, exatamente porque não há uma grande concorrência. E também, quando teve, por exemplo, a expansão do ensino universitário, mais recentemente, muitas universidades federais foram criadas, cresceram. Em quase todas se acaba tendo latim no curso de letras, e com isso muitos alunos nossos acabam prestando concurso e dando aula. A gente tem em todos os lugares do Brasil alunos nossos que optaram por essa carreira. E também com uma vantagem, porque eles conseguem começar a carreira mais cedo, porque não tem professor de latim. Então, na nossa área é muito mais fácil você, com mestrado, ser contratado do que em áreas do curso de letras, em que você, às vezes, nem com doutorado, não sei se vocês sabem, o último concurso, às vezes em literatura brasileira, você já precisa ser livre docente para conseguir entrar na USP. E entre nós, aqui na mesa mesmo, estão dois exemplos, porque eu passei no meu concurso aqui só com mestrado, e o Marcelo, mais surpreendentemente ainda, hoje a legislação da USP não permite, mas na época permitia, ele tinha acabado de se formar na graduação. Então assim, a ascensão é rápida, tá bom? Eu acho que assim, é um exemplo. E outro exemplo é, como eu falei, os egressos que não querem seguir nessa carreira propriamente do latim, mas acabam tendo também muita oportunidade de trabalho, porque, digamos, complementam a formação em latim, a formação, por exemplo, em língua portuguesa, com um diploma de latim, que também é outra experiência, porque antes de dar aula aqui na USP, eu dei aula em escola, em cursinho, em faculdades particulares, e sempre falar que você tem conhecimento, um diploma de latim, deixa todo mundo assim, surpreso. E acaba, às vezes, te abrindo portas até para dar aula de português mesmo, ou tive a oportunidade de dar aula de gramática histórica, em especialização. No site, a gente ainda não vai mostrar, vai ser o grande suspense, mas no site a gente inclusive menciona essas oportunidades profissionais, porque também, ao mesmo tempo, todo mundo, quando entra na habilitação, acho que é a situação de vocês, da maioria, pensa, é isso que eu escolhi para mim, é isso que eu sempre vou fazer, e sempre ao longo do curso muda muito, e as pessoas acabam, na verdade, com o diploma de letras, tendo opções profissionais muito, muito variadas, né? Então também é difícil comentar só o que o latim pode proporcionar. Dentro dessa carreira a gente tem muita essa oportunidade, esse viés da pesquisa, que começa desde a iniciação científica. Também entre nós tem a monitoria de latim. Muitos seguiram esse caminho, e da mesma maneira existem muitas oportunidades, porque as turmas são pequenas e os professores sempre procuram estimular os alunos, né, como são muitos professores, a que façam, por exemplo, uma iniciação científica. E depois, quem quer seguir nessa carreira também tem a oportunidade de seguir aqui mesmo na USP, com mestrado e doutorado, né? Dentro dessa perspectiva de carreira acadêmica, também os intercâmbios
são relativamente frequentes, até porque essa carreira de latim não é uma carreira, digamos, muito específica, né? Uma coisa propriamente brasileira. Né? E por conta disso a gente acaba se encaixando muito num ambiente de pesquisa internacional e acaba fazendo muitos contatos no exterior, até porque até a estrutura que a gente tem na USP, mesmo na USP, que é a melhor estrutura que a gente tem, mas não tem todos os livros, e quando você vai para esses grandes centros, né, você acaba encontrando uma biblioteca, recursos muito grandes, e por conta disso é muito comum que até os próprios professores façam pesquisa no exterior, né, com muita frequência, e com isso a gente tem esses contatos e acaba estimulando e fazendo com que muitos alunos tenham essa chance de pesquisa, às vezes no mestrado, com bolsa, acabam estudando em outras universidades. Né? Bom, acho que já posso ir terminando, né? Passando a bola para o Marcelo. Aqui fala um pouco das qualidades e dos defeitos. Defeitos eu não vou mentir, né? Não tem nenhum, então eu não vou inventar. É sério, eu não gosto de mentir, ainda mais para vocês, então isso vai passar em branco. Qualidades são todas. Vai fazer o quê, né? Tem que ser honesto com vocês. Tá bom? Tem muitas qualidades, enfim. E agora tem até um site, né? Você quer completar? Muito bem. O Ricardo falou basicamente tudo. Mas falou muito bem. Diria basicamente a mesma coisa, inclusive em relação aos perfis, né? Você já achou o site? Sim. Ótimo. Oi. Talvez seja melhor apagar um pouco a luz. Ou só diminuir. Isso foi eu que fiz. Eu nem apertei o botão nada a ver. Vocês conseguem enxergar aí? Bem. Bom, essa é uma visualização para o usuário anônimo, ou seja, para quem não se cadastrou, para quem não criou um nome de usuário, porque também isso é possível. Então, se você, por exemplo, é aluno, não necessariamente da habilitação, você não precisa ser aluno da habilitação para se cadastrar, você pode fazer isso, porque a ideia não é apenas fazer um site de divulgação, uma página institucional, que isso é bem chato. A ideia é fazer uma plataforma de compartilhamento de documentos, de compartilhamento público e gratuito de documentos dos docentes da área, dos alunos da área e de colaboradores externos que a gente tem no Brasil inteiro. Ou seja, se você, mesmo não sendo aluno da habilitação, mas se interessando, né, por língua, literatura latina, tem interesse em obter algum tipo de material específico para um assunto que te interessa, a ideia é que esses materiais estejam disponíveis online o tempo todo, em atualização dinâmica, atualização constante. Ou seja, há três tipos de perfis que alimentam essa plataforma, que inserem conteúdos aí. Um deles somos nós, os docentes da área. O outro são os alunos da habilitação, e mesmo alunos que não são da habilitação, mas que cursam boa parte das disciplinas do latim, ou seja, se você também pretende fazer algumas disciplinas do latim, mesmo não sendo da habilitação, você também terá essa permissão para injetar conteúdos, se você quiser. E uma terceira figura, que é a do colaborador, que são docentes de outras universidades, de maneira geral, a outros perfis, que injetam conteúdos no site. É óbvio que, como ele está sendo lançado essa semana,
depois de muito planejamento, vocês vão entrar lá, vocês vão ver que tem alguns conteúdos já disponíveis, mas não tem ainda tudo aquilo que a gente planeja que ele tenha em breve. De todo modo, se você quiser passar o mouse em cima ali, ó, o Ricardo falava, por exemplo, dos egressos. Se vocês quiserem anotar o endereço do site, não sei qual é o melhor jeito de destacar isso, mas eu posso escrever no quadro aqui. Eu escrevo. Olha só, o Ricardo dizia, por exemplo... Ricardo falava a respeito de docentes, né, de outras universidades no Brasil que são egressos aqui da nossa habilitação, ou seja, é um pouco para exemplificar essa coisa do mercado de trabalho. Então vá, por favor, lá naquela, em cima, no menu mesmo, em início, desce um pouco até sobre a graduação, e embaixo lá, egressos da área. Egressos, só egressos. Isso. Aí você tem aqui exemplos de pessoas que, claro, a gente está lançando o site essa semana, mas são alguns dos docentes espalhados aí, eles estudaram todos aqui, muitos foram nossos alunos, inclusive, o Alexandre, o Charles, enfim. E eles estão aí, estão no Rio de Janeiro, em Brasília, Minas Gerais, enfim, trabalhando por aí nas universidades. Esse é um exemplo. Há outros, mas eu não vou falar basicamente disso, porque o endereço está aqui e eu sugiro que vocês façam uma visita lá, deem uma olhada, porque tudo aquilo que a gente não tem tempo de falar aqui está lá. E está bem organizado. Inclusive, todos esses detalhes que o Ricardo falou a respeito de futuro na carreira, iniciação científica, tem todas as informações ali sobre como fazer iniciação científica, sobre como funciona, se você tem interesse lá mais para frente em fazer uma monitoria, todas as informações estão ali organizadas para você. Fora isso, como eu disse, essa é a visualização de um usuário, digamos, não registrado. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas se você se registra, e você pode fazer isso, não precisa ser aluno de nada, certo? Basta você ter algum interesse em conhecer. Aí você entra como um usuário registrado. Para esse usuário, você, repito, você não precisa sequer cursar as disciplinas do latim, você pode cursar qualquer outra coisa. Se você topa entrar como usuário registrado, você tem acesso às pastas dos docentes. Nós criamos pastas de conteúdos, pastas temáticas. Vamos supor que você se interesse, você é lá da língua portuguesa, que é o que você está cursando, e você se interessa por sintaxe histórica do português. Eu estou criando uma pasta para deixar disponível com materiais de sintaxe histórica, por exemplo. Essa é uma coisa. Se você se interessa por história da literatura, você pode procurar uma pasta com esse assunto. São pastas como essas que a gente tem no Xerox, mas em ambiente virtual, obviamente. Ou seja, em vez de você ter que descer o Xerox e pegar a fila, você pode acessar o site e as pastas estão lá, disponíveis, para você baixar os textos que estiverem disponíveis e fazer e ser uma pessoa com quem a gente compartilha coisas também, certo? Os alunos da habilitação também têm a permissão de criar pastas. Então eles podem criar, por exemplo, uma pasta para compartilhar textos que eles acham interessantes sobre a disciplina que eles estão cursando. Eles podem, além de criar pastas para compartilhar isso com todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, porque é um site, ou seja, a coisa é aberta, mais para frente a gente vai traduzir, internacionalizar. Aquilo que os estudantes podem fazer também, os alunos da habilitação, e também quando não são da habilitação, mas que cursam disciplinas da área, eles podem criar grupos de estudos. Ou seja, eu sou um aluno, estou cursando uma disciplina e me interessa tal assunto que eu não estou entendendo direito, então eu vou reunir 3, 4 pessoas para estudar aquilo no horário tal durante a semana. Eu crio esse grupo, dou um perfil para ele, crio as informações disso. Veja, você cria, não eu. Você como usuário do site, tem essa permissão. Você cria, divulga as informações do seu grupo e aquilo fica ali disponível para quem tiver interessado.
Essa é uma das diferentes funcionalidades que o usuário registrado terá quando ele entra. Então, aquele menu que você navegou ali em cima, ele até pode parecer que tem bastante coisa, mas uma vez que você entra como usuário registrado, você vai ver que esse menu vai se expandir e você vai ter mais coisas para ver. Certo? Você vai ter, por exemplo, um conteúdo que a gente está desenvolvendo, que são os cursos dos docentes. Não são as disciplinas. As disciplinas são essas que vocês fazem, né? Literatura, língua, etc. Os cursos são um conteúdo digital que a gente tem desenvolvido para esse ambiente, que são, entre aspas, livros digitais formados por capítulos. Então, por exemplo, no ano passado eu convidei a professora Elaine Sartorelli, não sei se vocês já conhecem, para ministrar um curso sobre cinema, lá num evento que organizei na Semana de Estudos Clássicos da Educação. Eu pedi para ela montar uma aula, na verdade uma aula estendida, sobre poesia épica e cinema. Então ela montou um curso sobre Ulisses no cinema, figurações de Ulisses no cinema. Claro, do jeito como ela definiu ali conceitualmente. Esse conteúdo não vai aparecer aqui, certo? Ele vai aparecer para o usuário que se registra. Essa é uma das, enfim, várias coisas que você pode acessar consultando o nosso portal por enquanto. Como eu disse, essa é uma primeira etapa que a gente está lançando essa semana. A coisa tem outras etapas pela frente, com inserção de outros recursos que estão sendo elaborados ao longo aí dos meses. Isso que vocês estão vendo agora digamos, é o início da coisa, certo? Mas já contém informações suficientes para vocês expandirem isso mesmo que o Ricardo descreveu aqui, com dados, certo? Com fotos, com endereços, com depoimentos de pessoas. Tudo bem? Bom, era basicamente isso que a Carol vai falar. Oi, gente, eu sou a Carol. Eu estou no segundo ano da habilitação, terceiro da letras, e eu vim aqui falar um pouco do latim, assim, né? Acho que a primeira coisa que eu tinha que falar para vocês é o porquê que eu escolhi o latim. Dentro dessa decisão, existem duas grandes decisões. Primeiro, por que eu escolhi o mundo clássico? E depois, por que eu escolhi o latim específico? Eu, particularmente, escolhi o mundo clássico porque o meu conto de fada sempre foi a mitologia. E a literatura clássica de modo geral. Então, quando eu cheguei aqui na faculdade, eu não consegui, tendo aula, eu tive aula em EC com a Sartorelli, depois com a Marli, que também é excelente. Então, assim, as duas me doutrinaram no latim. Então, eu saí das duas matérias pensando que eu não consigo deixar para trás isso, porque, teoricamente, quando você entra na habilitação nova, se você entrar, por exemplo, no inglês, você deixa para trás o mundo clássico de um modo assim, grande, porque, assim, as histórias das literaturas são outras, as formações literárias são outras, então, assim, é uma escolha realmente. E por que eu escolhi o latim? Eu escolhi o latim porque quando entrei na faculdade, eu queria estudar o passado histórico do português. Então, eu queria estudar o latim e fazer o tupi para ter uma noção de língua indígena. E queria seguir mais para frente na área de linguística histórica. Aí eu entrei no latim, que foi a surpresa que eu não me vejo mais em linguística, eu me vejo no latim, porque o latim conquista quem vai. Então, outra parte importante de falar é que o latim tem muita gente re-ranqueada, que é a mesma história do hebraico. E, assim, as pessoas entram no latim, a turma é pequena que entra, são oferecidas quase 30 vagas, nunca vi completas. Então, no meu ano entrou 15, acho que 15, e no horário da manhã só tem eu da habilitação,
Mas a turma é formada por um monte de gente de outras habilitações que estão fazendo latim porque amam o latim e porque, por motivos pessoais, assim, não fizeram como habilitação real. Então, tem gente do inglês, tem gente do alemão, tem gente da matemática que veio, né? Então, é um curso que nem o Ricardo disse, abrange muita coisa. Então, eu não vejo você perder com o latim. Então, eu estou fechando agora o primeiro bloco, né? Que a gente fala que são 2 grandes partes, né? Até a língua 4 e depois até a língua 8. Eu vou passar para 5, né, Ricardo? O que você falar agora? Eu vim falar umas coisas assim, verdadeiras, reais, não é mesmo? Passou. Uma coisa aí que é o método de aula. Eu vim libertar vocês de alguns estereótipos, do tipo que a gente levanta cedo, né? Levanta cedo, começa a virar papiros, porque é assim que eles agem, que a gente trabalha no latim e que a gente é tudo meio seminarista, isso não é real. A gente vai para a aula, esse método aí que eu estou passando, então a gente prepara o texto. O que consiste no preparar o texto? A gente traduz o texto e leva o texto, as dúvidas, para a aula. E aí a gente vai estudando a gramática dentro do texto. Então, eu acho que um presente que o latim me deu foi a preocupação com a tradução e com o vocabulário, que é uma coisa que outras habilitações que têm a preocupação com a fala, porque assim, existe a linguagem falada, que, por exemplo, na aula de inglês se fala inglês, então não tem preocupação muito com a tradução, a conversão do português, do inglês para o português, do português para o inglês. No latim é basicamente isso que a gente faz, então a gente tem muita preocupação com isso. Então, eu diria que o latim forma excelentes profissionais de português no final, porque você tem uma grande conhecimento do português. Aí uma coisa que a maioria deve pensar, eu tenho que saber a gramática normativa para ir para o latim. Meu Deus, eu não sei qual é a diferença de complemento nominal e adjunto, não posso ir. Isso não é real também. Eu acho que os problemas gramaticais que a gente encontra, a gente vai resolver conforme a gente encontra. Você não pode entrar em qualquer habilitação achando que tem que saber a gramática normativa do português ou do inglês, ou do que for. Então, você vai saber a diferença do complemento nominal e do adjunto nominal quando você encontrar essa diferença no texto. E acho que isso é muito positivo. Uma experiência que eu tive e foi meio esquisita, porque no meu ano a gente trocou de método. A gente tentou adaptar o método, usar o método criado pela Faculdade da Bahia, a Federal da Bahia, que é o Latinitas. Que a proposta era trabalhar com textos extremamente originais, de verdade, assim, pegar de lá e só digitar e trabalhar com eles. Era complicado, porque você tomava uma assim, porque assim, eu chegava na frente do texto e não conseguia avançar, às vezes, assim, e é esse que é o problema. O aluno no primeiro ano, ele tem o desespero. É constante desespero, porque você já chega atrasado em qualquer habilitação que você faz aqui na letras. Você chega atrasado na literatura, você chega atrasado na língua, então se acostumem com o desespero, porque ele é constante e ele faz crescer, no final, né? É a metodologia do leão. Então, aí a gente teve. Aí no final do ano, eles decidiram, os professores decidiram voltar para esse método aí, porque acharam mais positivo. Então eu comecei na metade desse, então eu não tive os 2 primeiros capítulos, porque eu tive o ano inteiro com Latinitas, então eu tive que fazer uma adaptação para o método, e eles são extremamente diferentes, porque a abordagem do Latinitas começa com verbos ativos e tal, e aprendendo latim já começa a falar de todos os tipos de
verbo, degoente e tudo. Então a gente chegou ao contrário. E eu acho que não me deu muito desespero assim no final. Quando no primeiro semestre, no primeiro mês, assim, a gente estava desesperado. Mas no passar do tempo foi tranquilo. A gente foi adaptando, os textos que estão nesse livro eles são adaptados e conforme os capítulos vão avançando, a adaptação fica bem menor. Então, nos últimos capítulos ele está muito próximo do latim. Então, o curso prevê o abandono do método na quinta língua ou na sexta, assim, na quinta, né, no geral. E aí eles preveem começar a pegar textos originais e trabalhar em sala. Pegar, no primeiro semestre tem gente que trabalha com o vídeo, pega todos os textos do vídeo, os textos selecionados do vídeo, traduz e tudo. É a mesma história. A literatura, eu tenho uma coisa para falar, que eu já falei com o Ricardo, que assim, o curso de literatura ele é dado por gêneros. Então, tem certos gêneros que eles são unidos. Por exemplo, o primeiro semestre de quem vai escolher o latim, ou quem pega como optativa, porque ele é aberto, ele chama elegia ou epigrama. O professor geralmente escolhe um deles, e aí ele escolhe a sua formação. Então, é um problema. Não é um problema. Não é a maioria dos professores que faz isso. Mas o lado bom disso é que quando o professor escolhe por elegia, por exemplo, ele vai te dar um santo curso de elegia. Você vai saber se está em elegia todinha, todo mundo, é isso aí. Mas, no mundo ideal, você assistiria como ouvinte outra parte de epigrama, mas o mundo não é assim. Então, tem isso. O curso é pesado, assim, eu diria que você tem que ter tempo para estudar. E isso não é o latim, é qualquer outra habilitação. Então, e eu diria para vocês assim, eu fui pro latim sozinha, assim, dos meus amigos. E os meus amigos todos foram para uma habilitação. Então, não escolha a habilitação porque seus amigos vão junto, ou porque os seus pais não deixam você fazer latim, acham que você vai ser pobre, miserável. Você vai ficar recitando Virgílio do semáforo. Isso não é real. Que nem o Ricardo disse, a oportunidade é gigantesca. Você vê que, no final, a contribuição que você faz para o mundo latino é pífia em comparação ao tanto de coisa que tem para fazer. Textos para traduzir, autor que ninguém traduz. Então, assim, é muita coisa para ser estudada. Por exemplo, tem 5 vagas e só tem você inscrito, sabe? Se você não fizer uma cagada, a vaga é tua. Entendeu? É nesse nível. Então, assim, ser um profissional competente, estudioso em qualquer área te garante muito. Então, não acho que o latim é exclusivo, exclui esse mundo. Eu trabalho hoje com correção de texto de aluno, então eu vejo que o latim me deu muito, porque eu corrijo muito vocabulário, formação de frase. Então, assim, ele te dá muita coisa e eu não acho, até agora não me tirou nada, então tá suave. Então, eu diria para vocês que escolher a habilitação de vocês por ninguém além de vocês mesmos, porque no final, às vezes nem vontade própria vai manter você dentro da habilitação. Então, se vocês não tiverem nem isso, vai ser complicado. O latim assim, não me arrependo de ter escolhido. A minha vivência dentro do latim até hoje foi ótima. O meu professor do primeiro ano era extremamente solícito, extremamente aberto com os alunos. A gente virou amigo. O segundo ano, o Ricardo também, a gente, né? Então, assim, a minha vivência no latim não é o que passa no filme Sociedade de Poetas Mortos. O professor não é um carrasco, ele não anda com uma vara para chicotear. Então, assim, é ótimo. Eu diria para vocês todos irem. Os que não forem, vão encontrar o latim aí no ano que vem, em introdução ao latim 1 e 2. Vão usar o método e provavelmente vão querer voltar para o latim, né? Ranquear vai ser complicado aí. Então, é isso aí, gente.